E quero beber todos os dias, bem mais que um desejo. Tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida, tu és. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo. Tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida, tu Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida, tu és. Manancial, tu és. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Amém. Gostaria de convidar você a acalmar o seu coração nesse instante, fechar os teus olhos, iniciar esse momento de adoração, buscando a face de Deus. Vamos iniciar esse tempo de culto coletivo na presença do Senhor, buscando a presença do Senhor, buscando a Deus. A palavra do Senhor nos diz
que devemos invocá-lo, devemos buscá-lo, enquanto Ele está perto, enquanto se pode achar. Coloque diante de Deus os seus anseios, as suas expectativas, suas esperanças, os anelos da sua alma. Pai Santo, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença pelas portas da adoração, pelas portas do louvor. Nos aproximamos do Senhor porque o Senhor nos abriu um novo e vivo caminho até o trono da Tua graça. Nós estávamos, Senhor, separados, estávamos distantes, longes da aliança, mas o Senhor desfez o muro da inimizade. O Senhor desfez o obstáculo, rasgou o véu de cima a baixo e nos reconciliou contigo, Senhor, por meio da obra do Teu Filho Jesus Cristo. E nós queremos adorar ao Senhor nesta manhã pelo Teu sacrifício, pelo sangue derramado. Nós queremos adorar ao Senhor nesta manhã, Deus, porque se estamos aqui na Tua presença, se podemos orar, se podemos cantar, se podemos adorar o Teu nome, não temos méritos nenhum nisso. Só o podemos, ó Deus, porque o Teu Filho nos abriu um caminho, porque o Teu Filho nos deu esse direito e nos convidou, e nos chama, e nos convoca para estar diante de Ti, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque não estamos aqui confiados em nossas obras meritórias. Nós estamos aqui confiados unicamente na graça do Senhor, que nos é suficiente, que nos é o bastante. E é por isso que queremos entrar, Senhor, na Tua presença. Já rogamos que o Teu sangue, Senhor, purifique todos os nossos pecados. Queremos confessar diante do Senhor as nossas iniquidades, ó Deus, as nossas transgressões. Queremos confessar diante do Senhor que muitas vezes temos pecado contra Ti, Senhor, através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos atos, dos nossos olhos, das nossas omissões. Confessamos, ó Deus, e reconhecemos que carecemos, ó Deus, da graça do Senhor e do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Nós Te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra diz que bem-aventurado é o homem cujo pecado é perdoado, cuja iniquidade é coberta. E nós sabemos, Senhor, que quando confessamos os nossos pecados a Ti, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Louvado, engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Glorificado seja o Senhor agora e para todo sempre. Rogamos a Tua bênção, Senhor, sobre a nossa nação. Nesses dias, ó Deus, onde reina a corrupção, onde reina, Senhor, o pecado, onde a carne prevalece, nós rogamos, tenha misericórdia da nossa nação, Senhor. Olha para ela com um olhar de bondade. Olha para nós, Senhor, com um olhar de graça e resgata a nossa nação do seu pecado. Perdoa-nos, Senhor, porque a Ti pertence a justiça e a misericórdia, e a nós, Senhor, o corar de vergonha pelos nossos atos, ó Deus, insanos diante de um Deus santo. Nós pedimos, tenha misericórdia, Senhor, da nossa nação e purifica o seu pecado. Lava-nos de toda a nossa iniquidade e traz sobre nós, Senhor, traz sobre este povo um avivamento poderoso, Senhor, um avivamento do céu. Renova, Senhor, sobre a nossa nação, ó Deus, as Tuas promessas e aviva, Senhor, este povo para louvor da Tua glória. Que de fato a nossa nação seja, Senhor, um instrumento nesses dias para trazer a máxima glória ao nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, porque cremos na Tua intervenção, porque cremos que o Senhor nos ouve e nos responde. Isso para louvor da Tua glória e para a glória do Teu santo nome. Aleluia. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor.
Queria convidar você a ficar em pé e abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Nós vamos ler no capítulo 5. Gálatas, capítulo de número 5. Apenas os versículos 22 e 23. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Eu faço questão que você abra a sua Bíblia, se você a trouxe, e faça essa leitura, guardando esse texto, esses dois versos em teu coração. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, a palavra do Senhor nos diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Que nesses dias em que existe um domínio, em que existe uma prevalência, uma ação que prevalece por parte do mal, através das obras da carne, que o Senhor possa fazer frutificar em nós o seu fruto para louvor da glória de Deus. Amém. Louvemos ao Senhor com bastante entusiasmo, com adoração verdadeira, porque o Senhor é digno da nossa adoração e do nosso louvor. Aleluia. Que possamos louvar a esse Deus verdadeiramente, com o coração contrito e quebrantado diante da presença do nosso Deus. Nós poderíamos dizer como o salmista disse: Senhor, quem sou eu? Quem é a minha casa para que me tenha trazido até aqui? Poderíamos estar em tantos outros lugares, mas nós estamos aqui nessa manhã para celebrar o nome daquele que nos resgatou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Amém? E é nessa alegria, é nessa confiança, é nessa certeza que nós temos diante do nosso Deus, que nós celebraremos, cantaremos e louvaremos ao nosso Deus. Amém? Aleluia! Glória ao teu nome, Jesus. Primeiro nos amou, transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor, para celebrar aquele que primeiro nos amou. Esse é um tempo de festa, esse é um tempo de louvor, para celebrar aquele que primeiro nos amou. Transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor, para celebrar aquele que primeiro nos amou. Nos tirou do império das trevas e nos deu perdão e paz, arrancou todas as feridas, nos fez felizes demais. De celebração ao único digno Jesus, seu nome é Jesus.
Tu és digno, ó Deus. Seu nome é Jesus. Aleluia! A Ti, Senhor. Glória ao Teu nome. Aleluia. Te damos graças, ó Deus, porque podemos celebrar com alegria diante do único e verdadeiro Deus, aquele que pode nos dar a paz, ó Deus, que excede todo entendimento, Deus. A paz que o mundo não nos pode oferecer, ó Deus. Somos gratos a Ti, porque o Senhor nos escolheu. Transformou o nosso coração de pedra em um coração de carne, ó Deus. Graças Te damos por isso, ó Deus. Pelo Teu amor, ó Deus. Porque foi o Senhor quem nos escolheu primeiro, ó Deus. Que o Senhor mova nessa manhã, ó Deus, cada filho Teu na Tua direção. Que o Teu Espírito nos mova, ó Deus, para o centro da Tua vontade, ó Deus. Queremos ser realmente transformados. Queremos realmente, ó Deus, sermos lavados, ó Deus, pelo Teu sangue, que nos perdoa de todo pecado, Deus. Queremos ser novas criaturas em Ti, ó Deus, todos os dias. Todos os dias, Deus. Que possamos celebrar a Tua fidelidade. Aleluia. Glória ao Teu nome, Deus. Tu és digno, ó Deus. Abra os nossos olhos para que possamos contemplar essa Tua fidelidade, Pai. Declare isso. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em Ti e a Tua semelhança. Glória ao Teu nome, Deus, porque o nosso passado foi apagado, Deus. O meu passado, Teu sangue Uma nova vida apagou. temos em Ti, ó Deus. Uma nova vida me entregou. O Teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo em Ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz me ver assim como sou. Glória ao Teu nome, Deus. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em Ti e a Tua semelhança. Senhor, o meu passado Teu sangue apagou. Uma nova vida me entregou. O Teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo em Ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou.
Glória ao teu nome. A palavra do Senhor, irmãos, nos diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e versículo 10. A palavra do Senhor nos convida a honrá-lo. E honrá-lo não através apenas dos nossos cânticos, como nós estamos fazendo, mas honrar a Deus também com os nossos bens, com a primícia dos nossos bens. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê essa condição, essa capacidade de honrar a Deus de modo verdadeiro e sincero com os bens que Ele nos tem concedido. Pai de amor, nós pedimos que o Senhor nos dê um coração voluntário. Clamamos ao Senhor que dê a nós liberalidade, a fim de que possamos honrar ao Senhor com os nossos bens. A fim, ó Deus, de que possamos agir de modo fiel diante de tanta fidelidade que o Senhor já tem, ó Deus, demonstrado a nós. Nós clamamos isso e te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Nos ensina, Pai, a cumprirmos a tua vontade. Toma-me pela mão, guia-me em teu caminho, ensina-me a fazer a tua vontade. Ilumina os meus passos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Toma-me pela mão, guia-me em teu caminho, ensina-me a fazer a tua vontade. Ilumina os meus passos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Só tenho paz em ti, seguro estou em ti. No teu querer encontro a razão do meu existir. Só tenho paz em ti, seguro estou em ti. No teu querer encontro a razão do meu existir. Toma-me pela mão, guia-me em teu caminho, ensina-me a fazer a tua vontade. Ilumina os meus passos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Só tenho paz em ti, seguro estou em ti. No teu querer encontro a razão do meu existir. Só tenho paz em ti, seguro estou em ti. No teu querer encontro a razão do meu existir. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. A tua vontade é boa,
perfeita e agradável. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Só tenho paz em ti, seguro estou em ti. No teu querer encontro a razão do meu existir. Só tenho paz em ti, seguro estou em ti. No teu querer encontro a razão do meu existir. Louvado seja Deus. Eu queria pedir que os nossos visitantes permanecessem em pé, que o restante da igreja, por favor, se assentasse. Aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, pudessem permanecer em pé, por favor. Nós temos aqui um senhor à frente, temos 3 irmãs lá atrás, estarão recebendo, temos uma irmã aqui à frente. Que Deus abençoe vocês, que o Senhor esteja derramando graça sobre a vida de cada um, estarão recebendo uma lembrança de nossa igreja e conhecendo-nos mais através das nossas informações que estão contidas dentro deste envelope. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Antes de nós passarmos a palavra ao pastor Fabiano, que estará nos trazendo a mensagem das Escrituras, eu gostaria de fazer aqui a divulgação da nossa Academia Bíblica. A partir do dia 4 de março, primeiro domingo do mês de março, nós iniciaremos os cursos do primeiro semestre da Academia Bíblica. Eu não sei, na semana passada nós entregamos para todas as pessoas que estavam nos nossos 2 cultos o prospecto da Academia Bíblica e também a ficha de inscrição. Se você não recebeu o prospecto ou a ficha de inscrição, queria pedir a você que nos desse um sinal com uma de suas mãos, por favor. Nós temos algumas pessoas, vocês vão receber agora. Fique com a sua mão erguida por alguns minutos, por favor, por alguns segundos apenas. Estarão recebendo o nosso folder que divulga a Academia Bíblica e também a ficha de inscrição. Nosso pedido é que você preencha seus dados e escolha o curso da sua necessidade, de seu interesse, e também entregue no final do nosso culto a ficha de inscrição para os irmãos que estarão à porta, diáconos, ou mesmo do Ministério de Educação Cristã, para que nós possamos contar você entre aqueles que estão inscritos em nossa Academia Bíblica. Apenas um detalhe eu gostaria de salientar. Em nossa ficha de inscrição, nós dividimos os nossos cursos em 4 etapas. A etapa do despertamento, a etapa do nascimento, do crescimento e da maturidade. Nesse semestre, nós não teremos, excepcionalmente nesse semestre, nós não teremos a última etapa, a etapa da maturidade. Mas se você prestar atenção na sua ficha, há 3 momentos, 3 etapas do despertamento, nascimento e crescimento. Na etapa do nascimento, nós temos 2 cursos. Curso básico,
turma 1 e turma 2. É o mesmo curso. Esse é o mesmo curso. Não são dois cursos distintos, não são dois módulos. É o mesmo curso, apenas que o curso básico turma 1 estará sendo oferecido no domingo, às 9 horas da manhã, durante a Academia Bíblica. E o curso básico turma 2 estará sendo oferecido na quarta-feira, às 20 horas, aqui no templo. Nós estamos fazendo isso para facilitar àqueles que não poderão ou não podem estar aqui no domingo pela manhã e que querem fazer o curso básico, ok? Então é o mesmo curso que será oferecido em dias e horários alternativos. Que Deus abençoe a nossa vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar o pastor Fabiano. Vamos pedir a Deus, rogar ao Senhor a bênção sobre a vida do seu servo, do seu filho, e que o nosso coração esteja aberto para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, porque nesta manhã nós nos reunimos com o propósito de ouvir a voz do Senhor. Queremos ouvir o Senhor falar. A tua palavra diz que a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Nós pedimos agora que a tua voz, ó Deus, quebrante também os nossos corações, muitas vezes endurecidos, que precisam, ó Deus, ser tratados a fim de ouvir a tua voz com mais clareza, de discernir os teus propósitos de maneira, ó Deus, mais nítida. Agora usa o teu servo, Senhor, traz paz ao coração dele, traz paz ao nosso coração, e faz, ó Deus, com que nós possamos ouvi-lo, de modo, ó Deus, a entender qual a tua vontade para as nossas vidas. Fica conosco, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Queridos, como eu me alegro de estar aqui numa manhã de carnaval na igreja. Não tem coisa melhor. Não é verdade? Onde estaria eu se não fosse o Senhor? Você já fez essa pergunta para você algum dia? Ou você se achou bom demais e achou que estaria aqui mesmo, se dependesse de você? Onde estaria você hoje se não fosse a graça redentora de Cristo Jesus? O que alegra o meu coração é a graça irresistível do Senhor Deus em me alcançar. A graça que procede do Pai, a graça eficaz que alcança o meu coração, a graça do Senhor que me preserva na presença do nosso Deus. Amém. Por isso eu quero dizer que é muito bom falar para os filhos do Senhor, para aqueles que amam a Deus, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 13. Do verso 1 ao verso 13. Eu queria falar nessa manhã sobre Ló e a sua família. Livro de Gênesis, capítulo 13, do verso 1 ao verso 13. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los,
para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus, os ferezeus, habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina verde do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Pai, obrigado por tua palavra lida. Sabemos que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso, ó Deus, ilumina a nossa mente, traga a luz da tua palavra ao nosso coração, para que possamos entender a tua palavra e colocá-la em prática, para desfrutarmos da tua vontade sobre nós. A ti oramos também pedindo que o Senhor leve cativo à cruz de Cristo todo pensamento. Que o Senhor emudeça a Satanás e repreenda, Senhor, sobre a tua igreja nesta manhã todo poder maligno, para a glória e honra do teu nome, Deus. Amém, Jesus. 2 Pedro 2,7 nos diz que Deus livrou o justo Ló, que era afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Queria falar nessa manhã sobre esse homem justo, Ló. Ló e a sua família. Ló teve o privilégio de ser discipulado por Abraão, seu tio. Abraão, então considerado como o pai da fé. Aquele que do nada consegue acreditar em Deus e confiar em Deus, vivendo em um mundo idólatra, em um mundo desgarrado do Senhor, sem fome, sem desejo de Deus. Abraão consegue crer em Deus e por isso se torna pai da fé, pai de multidões, porque a fé havia sido gerada no coração do próprio Deus. O próprio Deus havia alimentado esta fé no coração de Abraão. Mas como o multiplicar das bênçãos de Deus estavam tanto na vida de Abraão quanto na vida de Ló, chegou um momento em que eles precisavam se separar. Não havia pasto suficiente para os dois rebanhos. Não havia pasto suficiente para eles. E os pastores começaram então a discutir. Sabe, queridos, muitas vezes nós não pensamos nisso, né? Foram problemas gerados pelo crescimento e vão surgir, amém, queridos? Que esses conflitos surjam na tua vida em nome de Jesus. Quando Deus der a riqueza, a abundância, o crescimento, vão surgir novos desajustes que vão precisar ser ajustados, repensados. Novas estratégias vão ter que ser tomadas. Mas agora Abraão faz uma escolha. Deixa com Ló o primeiro lugar de fazer a sua escolha. Essa foi a escolha de Abraão, dar a Ló a prioridade na sua escolha. Verso 10 nos diz assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada.
como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. E no verso 12 diz: e ia armando as suas tendas até Sodoma. Eu queria falar sobre essa expressão nessa manhã. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Que coisa complicada. Estamos falando de um pai de família que não previu, que não anteve os conflitos e os problemas que as suas ações iriam gerar na sua vida futura. Estamos falando de um pai de família que não percebeu que ele estava colocando a sua família em risco por causa das circunstâncias momentâneas, transitórias e passageiras. Muitas vezes é procura de água, de campina verde, de tranquilidade e de paz. Nós, chefe de famílias, pais, mães, podemos colocar em risco toda a nossa família. A Bíblia nos diz que gradativamente Ló armava as tuas tendas e as desmontava. Ia caminhando, 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 até chegar à porta da cidade, porque quando os anjos chegam a destruir Sodoma e Gomorra, eles encontram Ló assentado na porta da cidade, como um dos líderes, como um dos maiorais daquela cidade. Mas Ló havia tido uma bênção de Deus que fora ter crescido junto com Abraão. O que ele não havia proporcionado a seus filhos a mesma bênção de Deus. Ló estava colocando seus filhos na porta do inferno. Sodoma e Gomorra e as cidades que circundavam à sua volta, esse complexo, era na verdade um complexo de cidadezinhas pequenas que tinham duas grandes cidades, Sodoma e Gomorra. Era conhecida pela sua maldade, pelos seus pecados. Daí foi cunhado o termo sodomização, conjunção sexual anal. Daí surgiu a homossexualidade, o pecado, a lascívia, o desenfrear dos desejos, das vontades carnais humanas. Por isso, Sodoma e Gomorra se tornaram cidades símbolos do pecado, dos prazeres. É o que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 1. Deus entregou tais homens à reprovação mental. Deus entregou aos seus desejos, aos seus próprios desejos. Deus os entregou à luxúria, porque eles assim o desejaram. Mas Abrão, que já havia liberto, primeiramente Ló, pelo poder da espada, no segundo momento Deus liberta Ló pelo poder da oração. Ele intercede por aqueles homens, por aquela cidade ímpia e pagã. E Deus então poupa a vida daquele homem e da sua família por causa da oração desse homem justo chamado Abrão. Queridos, eu tive a grande oportunidade de nascer e crescer num lar evangélico. Minha família não foi uma família perfeita. Passamos por muitas dificuldades, em especial na minha primeira infância. Tivemos muitas lutas, muitas dificuldades, muitas perdas. Mas eu tive a oportunidade de crescer num lar evangélico. Minha mãe nunca me deu a oportunidade de ir ou não ir à escola bíblica. Eu era obrigado a ir. E agradeço a Deus por isso. Podia dormir? Podia, desde que fosse no colo da minha mãe ou do meu pai durante o culto. E eu louvo a Deus pelos meus pais, na minha primeira infância, não terem me dado a liberdade de escolher, quando eu ainda não tinha consciência moral para fazer escolhas.
Pais, vocês não podem dar liberdade aos seus filhos quando criança de fazerem escolhas. Sabe por quê? Porque senão eles podem estar armando tendas em direção a Sodoma, a porta do inferno. Pastor, credo, é assim mesmo? É. Tanto é que os próprios psicólogos e psicólogos do desenvolvimento infantil, psicólogo escolar, a psicologia escolar retrocedeu muito na não diretividade do assunto, dos ensinos, dos fundamentos, dos princípios ensinados às crianças. Perceberam que de alguma forma precisavam ser sim diretivos no ensino, no desenvolvimento infantil. Ensina a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Amém, pais? Por que estou dizendo isso? Porque eu queria dar continuidade. Falamos sobre Ló, e eu queria falar agora sobre a sua esposa. Olha comigo, capítulo 19, verso 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Pastor, Ló perdeu a sua mulher? Perdeu. Se ele não tivesse construído as suas tendas em direção a Sodoma, ele teria perdido a sua mulher? Não fica aqui essa pergunta? Deus destruiu essas duas cidades devido às suas iniquidades. E o primeiro pecado está no fato da mulher de Ló. Ao Deus estar se apressando, porque a Bíblia nos diz que por 2 vezes os anjos do Senhor, em Gênesis capítulo 18, disseram: apressa-te. Ló, pega a tua família, os teus filhos, o que tens e saia, porque Deus vai mandar fogo sobre essa cidade. Ah, sogrão, você está brincando, né? Você bebeu. Ló perdeu o respeito com a sua família. Eles achavam que ele estava tirando sarro. Era sarrista. Pai e mãe, o dia que os teus filhos perderem a credibilidade em vocês, a tua família está prestes a vir à ruína, a ir à ruína. A família de Ló vem à ruína, porque o pai havia perdido por algum momento a sua credibilidade. Não era mais um referencial divino, não era mais um referencial do Senhor, mas talvez era um referencial de um habitante daquela cidade, de um morador daquela cidade. Talvez ele trazia consigo os traços daquela cidade em si. Alguém que era justo, alguém que era temente a Deus, estamos falando de alguém salvo em Cristo Jesus, poderíamos dizer assim. A Bíblia nos diz que os anjos então pegam esses homens, essas mulheres pela mão e vão os tirando. E vão tirando eles daquela cidade porque eles estavam demorando e Deus tinha pressa em fazer a sua vontade. Mas quando nós olhamos em Gênesis capítulo 19, verso 26, quando nos fala da mulher de Ló, o texto em hebraico, a palavra em hebraico nos dá a ideia de demorou-se. Lentamente a mulher de Ló foi deixando a cidade. Não é o simples fato de olhar para trás. Nos dá a ideia de que ela ficou por último. Nos dá a ideia de que ela ficou com vontade de ficar ali. Estava muito bom. Filho, larga as drogas. Pastor, ainda não. Eu só experimentei ainda a maconha. Eu queria experimentar o crack, LSD e muitas outras coisas. Eu ainda tenho domínio sobre meu corpo. Foram palavras que eu já ouvi. Josh McDowell escreve um livro fascinante da editora Candeia. O que todo filho gostaria que seus pais soubessem. O que todo filho gostaria que seus pais soubessem. Queridos, muitas e muitas vezes, nós estamos vagarosos demais nos nossos pecados.
lentos demais para pensarmos em nos abandonar. E Jesus olha para a mulher de Ló e traz ela como modelo para o tempo presente. Lembrai-vos da mulher de Ló. Olha para mim. Ser vagaroso no pecado significa colocar em risco a tua vida e a tua família. Liberte-se dele o mais rápido possível, mas o fato é que Ló havia perdido a sua credibilidade, não era uma figura sacerdotal. É como o palhaço que sai a gritar pelas ruas, o circo está pegando fogo, o circo está pegando fogo. E todos começam a rir, porque ele é um palhaço. E quando os moradores da cidade percebem, o circo pegou fogo. Nós, cristãos, precisamos ser conhecidos por sermos pessoas de uma palavra só. Seja o vosso sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Queridos irmãos, a sua esposa sente um grande pesar em deixar a cidade, marcada pela luxúria e pelo pecado, e por isso ela perece. Em terceiro lugar, eu queria falar sobre as suas filhas, e as coisas começam a se complicar ainda mais. Quando nós colocamos as estacas das nossas tendas próximas ao pecado, as coisas só tendem a degringolar. Um abismo chamando o outro abismo. Uma família sem Deus jamais irá endireitar-se por si só. As coisas começam a piorar. E vão piorando. Ló perde, primeiramente, o seu referencial de líder, de pai. Segundo momento, Ló perde a sua esposa. E agora eu queria ler com vocês o relato das suas filhas. Gênesis capítulo 19, verso 31 em diante. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo os costumes de toda terra. Os costumes da terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência do nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com o meu pai. Demo-lhes a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim, as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. Que tragédia, queridos. Que tragédia. Quando o homem tenta ajudar Deus, é uma tragédia. Quando o homem tenta traçar os seus caminhos para que Deus o abençoe, estamos falando de tragédias. Você não pode facilitar Deus, pelo contrário, você vai atrapalhar Deus. Como ouvimos do pastor Messias, não atrapalhe o fluir do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Essa é a primeira missão do pastor, do líder, não atrapalhar Deus. Como resposta da oração de Abrão, Ló e a sua família tinham uma promessa de serem preservados, promessa de bênçãos. Mas a sua mulher se torna lenta demais e não abandona o pecado e por isso perece. Mas a promessa continuava ainda sobre Ló e sobre as suas duas filhas.
mas elas não eram conhecedoras dessas promessas de Deus. E por isso acabam fazendo uma artimanha, uma estratégia comum ao povo de Sodoma e Gomorra. Eles saíram de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra estavam ali introjetados no seu caráter, estavam impregnados. Eles cheiravam Sodoma e Gomorra, cheiravam pecado. Tudo seria diferente se Ló não procurasse o caminho mais fácil, o caminho mais verde, com águas, com tranquilidade. Tudo seria mais diferente, tudo seria melhor, e bem diferente. Queridos, o caminho mais fácil é muitas vezes o caminho mais perigoso, mais escorregadio. Muitas vezes é de fato o caminho mais largo, que conduz à perdição, que conduz à morte. Primeiro filho, Moabe. Segundo filho, Amon. Os moabitas e os amonitas surgiram aqui como filhos de um incesto. E por fim, em quarto momento, eu queria falar agora sobre os seus descendentes. Duas tribos que foram amaldiçoadas por Deus até a 10ª geração, proibidas de entrar no templo, porque eles assalariaram Balaão, um profeta, mercador, a salário, para amaldiçoar o povo de Israel. Os moabitas e os amonitas, desde o tempo de Juízes, serviram e foram pedra de tropeço na vida do povo de Israel, durante toda a sua existência. As coisas estão ficando sérias demais, não? Sabe, queridos, me deu um senso de responsabilidade tão grande quando eu começo a olhar e ver minha filha crescer e posso decidir em abençoá-la ou não. Em abençoar a minha família ou não, em abençoar os meus netos ou não. Você vai morrer um dia. Pode ter certeza. Mas eu quero dizer, em nome de Jesus, abençoe a tua geração. Antes de chegar o fim da tua vida, abençoe a tua geração. Dê início às bênçãos do Senhor, seja um patriarca, uma matriarca, seja de fato um sacerdote real, para que a tua família seja abençoada, porque a bênção do Senhor alcança até 1000 gerações. Amém, queridos? Porque Ló ia armando as suas tendas em direção ao pecado, ele perdeu o seu casamento. Porque Ló ia armando as suas tendas em direção ao pecado, ele perdeu o seu respeito, a sua dignidade como homem de Deus. Porque Ló ia armando as suas tendas em direção ao pecado, ele perdeu o relacionamento com as suas filhas. Ele perdeu o seu futuro. Ele perdeu a sua esperança. Queridos, que coisa difícil falarmos dos nossos pecados. Que coisa difícil é falarmos da nossa iniquidade, dos nossos erros. Difícil. Mas esse é o tempo e o momento de nós colocarmos em ordem o nosso caos, a nossa vida, para que os nossos filhos sejam abençoados pelo Senhor. E para que a nossa descendência seja abençoada pelo Senhor nosso Deus. Há promessas para mim de que a bênção do Senhor alcançará 1000 gerações. E eu quero que meus netos lembrem-se disso.
se Deus assim permitir. Vovô orava. Vovô nos ensinou o caminho. Eu quero que minha filha olhe para mim e diga: meu pai me ensinou o caminho. Porque o meu pecado poderá ser uma tragédia na vida da minha filha. O meu pecado poderá ser uma tragédia na vida dos meus netos. E eu preciso me livrar dele o mais rápido possível. Mas essa história não termina assim. Abra comigo a sua Bíblia em Ruth, capítulo 1. Verso 4 nos diz assim: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ali ficaram quase 10 anos. Encontramos a linda história de Ruth, que era uma mulher moabita. Quando nós olhamos para Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 1, nós vamos encontrar essa mulher Ruth fazendo parte da genealogia de Cristo Jesus. Olhe para mim, Deus quer pôr fim, de uma vez por todas, aos pecados dos teus pais, aos teus pecados, aos meus pecados, para que a bênção do Senhor nos alcance. Amém, queridos? Não há maldição hereditária. Maldição que passe de pai para filho, de filho para netos. O que há é uma maldição ambiental. O que eu estou dizendo quando eu estou dizendo, e eu estou cunhando esse termo, maldição ambiental? Nós podemos criar um ambiente de bênção na nossa casa, ou criarmos um ambiente de maldição. Eu posso abençoar a minha família ou amaldiçoar. Pastor, mas maldição hereditária existe. Meu bisavô adulterava. Meu avô adulterava. Meu pai adulterava e eu adulterei. Safado. Safadeza pura. Não crie, por favor, em nome de Cristo Jesus, alguma teologia para servir a si mesmo. Isso se chama safadeza, pecado. Queridos, nós aprendemos a mentir com nossos pais, sim. Sabiam disso? Nós aprendemos a mentir com os nossos pais. Aprendemos a fumar, aprendemos a beber, aprendemos a dissimular, aprendemos a ser preguiçoso. Mas aprendemos coisas boas também. Ensinar a criança significa seja um modelo para a criança. Porque criança aprende por imitação, não por sermão. Amém, pais? Como que eu ensino minha criança de 1 ano a orar? Se eu for dar sermão nela, não funciona. Mas a Damares, todos os dias, já está ali orando com a Dara. Papai do céu, papai do céu. E ela já junta os dedinhos e fala, papai do céu. Orando, orando e orando. Queridos irmãos, você talvez esteja armando suas tendas em direção ao pecado e não esteja vendo que as tuas atitudes daqui 4 gerações causarão um desvio muito grande. O desvio hoje pode ser muito pequeno, mas daqui a 4 gerações, daqui a 100 anos, esse desvio pode ser um desvio terrível e mortal. Mas nós estamos falando aqui em Ruth de um Deus que alcança todas as gerações, de um Deus que não atribui culpa nos filhos por causa dos pais, num Deus perdoador, num Deus que abençoa, num Deus que é eminentemente abençoador. O que eu estou dizendo é que o desejo de Deus é que você seja um sacerdote do seu lar,
uma sacerdotisa do teu lar, um referencial de Deus. E ainda que você faça parte hoje desse povo moabita, você pode dizer, como Josué disse, em Josué capítulo 24, 15. Vamos ler esse texto, para ficar na nossa memória. Sei que muitos sabem de cor, mas abra sua Bíblia comigo. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus está falando a seu povo. Mas o povo de Deus tinham pais que serviram a outros deuses, da além do Eufrates, e agora estavam sendo assediados pelos deuses dos povos cananeus. E Josué diz para eles: olha, nós estamos conquistando a terra, e vocês precisam definir hoje o que vocês querem para a sua vida, para a vida dos seus filhos e para a vida dos seus netos. Olhe para mim. O que eu estou dizendo é que você pode decidir hoje, na tua vida, na vida dos teus filhos e na vida dos teus netos. Amém, queridos? Estão comigo, amém? Porque as bênçãos do Senhor alcançam 1000 gerações. Mas precisamos escolher. Preciso abandonar os deuses de onde eu vim. Preciso abandonar os deuses de onde eu estou. Preciso estar firme com o Senhor. Porque Deus tem bênçãos na minha vida. Fecha os teus olhos, eu queria orar por você nessa manhã. Eu preciso ser ministrado por Deus, porque eu não consigo ver e não consigo antever os meus caminhos. Vamos orar, fecha os teus olhos, não se distraia. Porque eu não consigo sondar e perscrutar os meus caminhos e os desígnios do meu coração. Eu preciso que o Espírito Santo de Deus me revele a sua vontade, dê a minha, a sua direção. Para que eu não esteja armando as minhas tendas, fincando as minhas estacas próximas ao pecado e a este mundo. O Evangelho de João nos diz, Jesus no Evangelho de João nos diz que aquele que ama este mundo, o amor do Pai não está nele. Amar o mundo significa não amar a Deus. Eu queria desafiar você nessa manhã a pedir que o Espírito Santo de Deus esteja sondando o seu coração, os seus caminhos, esteja te dando luz na sua vida, para que você não esteja em confusão, em nome de Cristo Jesus. Peça para que o Espírito Santo revele as motivações mais internas do seu coração. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pelo teu amor para conosco, porque a tua misericórdia nos alcançou. Muito obrigado, Senhor, porque a tua bênção me alcançou. E aqui eu estou para a glória e honra de Cristo Jesus. Eu te louvo e eu te adoro, porque o Senhor está presente. Obrigado, porque a tua obra em nós, ela é perfeita e ela é plena. E o Senhor que começou a boa obra em nossa vida, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em teu nome, Pai. Amém, Jesus. Um minutinho apenas. Sabe por que eu estou aqui hoje como pastor?
porque essas misericórdias do Senhor me alcançaram. Meu coração já estava muito próximo a Sodoma e Gomorra. Aos 14 anos de idade, vivi a minha pior fase de vida. As minhas estacas, viu galera, estavam já na porta da cidade de Sodoma e Gomorra. Não estava nas baladas, não estava nas coisas deste mundo, mas vir para a igreja havia se tornado uma coisa muito chata. Ouvir o pastor pregar era algo terrivelmente ruim, enfadonho, cansativo, qualquer que fosse ele. Mas um dia essa graça me alcançou. E sabe por quê? Porque a minha avó dobrava os seus joelhos e orava por mim. Quando eu decidi ir para um acampamento para bagunçar, paquerar, namorar, conhecer novas meninas, eu fui impactado pelas orações da minha avó, que foram apresentadas diante do trono do Senhor como taças. E aquelas taças eu fico imaginando que foram derramadas. E Deus disse, chegou o tempo. Chegou o tempo. Sabe o que eu digo? Não foi a educação dos meus pais que me fizeram assumir um compromisso com Cristo. Embora eles tenham feito isso. Mas foi a graça de Deus. Foram as orações. Foram a busca. E aquilo que sou, e aquilo que estou sendo, e aquilo que eu virei a ser, eu devo a Cristo Jesus e a sua graça. Pais, essa é a única ferramenta que funciona. Orem pelos seus filhos. Decida você abençoá-los para a glória de Cristo Jesus. Para que no dia certo, no Kairós, no tempo oportuno da graça, eles sejam impactados pela graça de Cristo Jesus. Orem pelos teus filhos. Quando a Bíblia nos fala sobre o sacerdócio real de todos os santos, nos fala de mediadores entre duas naturezas, natureza humana e natureza divina. Seja um mediador dos teus filhos para com Deus e de Deus para com seus filhos. O que significa mediar? É simples. Fale de Deus para os teus filhos e fale dos teus filhos para Deus. Olha que coisa bonita, não? Fale de Deus para os teus filhos e fale dos teus filhos para Deus. Ou seja, apresente Deus na vida dos teus filhos, pregue para eles. Mas depois ore a Deus. Fale para Deus dos teus filhos. Assim nós, estaremos sendo sacerdotes do Senhor e sendo abençoadores de gerações para a glória de Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Só um aviso. Queridos, olha o seu boletim. Nós estivemos repaginando o nosso boletim. E após ali o aviso da Academia Bíblica, está ali outro aviso, Igreja em Células. É o desejo do nosso coração estarmos mudando as nossas estratégias a fim de que possamos alcançar o maior número possível de pessoas sem perdê-las. E estarmos fazendo esse processo de transição está no nosso coração. Só que esse é um processo lento e gradativo para que seja um processo duradouro. E isso leva em média 4 a 5 anos. Mas o primeiro passo, a primeira etapa, é nós estarmos fazendo os 4 módulos do curso Igreja em Células. E nós queremos desafiar você, independente de qualquer pensamento ou opinião que você possa ter, primeiramente, a fazer esse curso. Amém, queridos? Nós estaremos fazendo isso em parceria com o pastor Juliano, da Igreja Ágape, um homem de Deus, uma pessoa de Deus, onde nós temos muita comunhão, né? Graças a Deus, de fato, e nós estaremos fazendo os módulos ali. Se você tem interesse, eu queria desafiar os líderes a procurarem fazer esse curso. Começará na sexta-feira à noite, do dia 2 ao dia 4. Procure a secretaria da igreja no decorrer dessa semana
e ainda nós estaremos conversando e dando algumas explicações a mais. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor, encerrando. Pastor Jean. Ministério Família estará vendendo pizzas à porta da igreja também. E temos ainda algumas vagas para o nosso primeiro encontro de pescadores cristãos. Aqueles que estiverem afim, estejam nos procurando ainda esta semana. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por este momento em que reunidos adoramos ao teu santo nome. Eu te agradeço, ó Deus, pela palavra do Senhor. Eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor nos corrige, redireciona nossos caminhos, nos disciplina. Tua palavra, ó Pai, nos diz que o Senhor disciplina a todos quanto ama. A nós cabe apenas sermos zelosos e nos arrependermos. Queremos, ó Deus, agora te suplicar, em nome de Jesus, a bênção, Senhor, sobre a vida de alguns que pedem, ó Deus, em virtude das suas enfermidades. Te imploramos a bênção, Senhor, e a cura sobre a vida da Roseli, sobre a vida, Senhor, da Eliciana. Pedimos que a graça do Senhor as alcance. Que o Senhor possa efetuar, ó Deus, poderosamente a tua cura sobre a vida dessas nossas queridas, em nome de Jesus. E que o teu Espírito realize também em seus corações a necessidade de cada um, ó Deus, ser suprida para a glória do teu nome. Nós oramos assim e te agradecemos por este